Olá, pessoal. Eu sou o professor Lucas Melo e essa é mais uma aula da disciplina Álgebra Linear 2. Na aula passada, eu passei um link para vocês de um vídeo explicando sobre a obtenção dos autovalores e autovetores associados a uma transformação linear. Nessa aula de hoje, eu vou resolver um exemplo com vocês para ilustrar esse tema. E eu escolhi o mesmo exemplo que eu fiz para ilustrar o trabalho que eu passei para vocês, o trabalho de transformações lineares planas. Eu vou dar continuidade a esse exemplo, agora obtendo os autovalores, autovetores e também fazendo o processo de diagonalização. Então, esse arquivo aqui vocês já conhecem, é o arquivo do trabalho com os temas, e eu escolhi um tema à parte para resolver junto com vocês, para vocês verem como que o trabalho deveria ser executado. E agora eu vou dar continuidade para a continuidade da matéria. Então, a nossa transformação era a reflexão em relação à reta y igual a x. Pegava o vetor xy, refletia obtendo o vetor yx. Esse era o resultado da nossa transformação. Então, aqui estão todos os passos do roteiro do trabalho. Um deles era a obtenção da matriz de transformação. Nós vamos utilizar essa matriz aqui. Então, vamos lá. Eu quero agora encontrar os autovalores, autovetores e a diagonalização do nosso mesmo exemplo, que é a transformação de R2 em R2, que pega o vetor xy e transforma no vetor yx. A matriz que a gente obteve foi a matriz 0, 1, 1, 0. Então vamos para o nosso primeiro passo. Primeira coisa que a gente vai querer encontrar é a obtenção dos autovalores. Então, vamos aqui para os autovalores. Beleza. Para a gente encontrar os autovalores, nós vamos precisar fazer o seguinte. A gente viu no último vídeo que o método para a obtenção do autovalor vai passar pelo cálculo de um determinante de uma matriz, que é a gente vai obter o polinômio característico. Mas isso está atrelado ao significado da busca dos autovalores e autovetores. Ou seja, nós queremos encontrar, eu vou utilizar aqui a constante k, os meus autovalores vão ser representados pela letra k. Então, eu quero que a transformação de um vetor v seja igual a um múltiplo deste vetor, ou seja, eu quero que a transformação não mude a direção dele, seja igual a um k vezes V. Beleza? Isso é o comecinho, a definição de K ser um alto valor dessa transformação. K vai ser um alto valor quando ele estiver associado na transformação a um múltiplo do vetor que está sendo transformado. Então, a transformação do vetor V é igual a K vezes V. Mas a gente já viu que a transformação, como ela pode ser representada por uma matriz, a multiplicação da matriz de transformação vezes o vetor faz a transformação dele também. Então, a transformação do vetor V, ela pode ser representada por A vezes V, onde A é a nossa matriz de transformação. Vou colocar aqui o nome dela para ficar identificado que essa é a nossa matriz de transformação. Essa é a nossa matriz A. Beleza, então A vezes o vetor V vai fazer a transformação e nós queremos que isso dê como resultado K vezes V. Mas o que é K vezes V? A gente pode representar isso de forma matricial como a multiplicação da matriz identidade vezes o vetor V, porque a identidade vezes o vetor V dá o próprio vetor V, correto? Então, agora eu escrevi a minha transformação em notação matricial. Vou fazer uma manipulação algébrica aqui agora, porque isso significa que é A vezes V menos K vezes a identidade vezes V. E isso está igual a zero, porque eu
passei tudo para o primeiro membro. Agora, observem que no primeiro membro eu tenho V em comum. Então, ainda em notação matricial, eu posso escrever isso como sendo A menos K vezes a matriz identidade, tudo isso multiplicado pelo vetor V, e isso está dando igual a zero. Observem que esse zero aqui, como eu estou escrevendo em notação matricial, ele representa, na verdade, a matriz nula. Beleza? Então, vamos escrever agora isso descrevendo as matrizes. Então, a minha primeira matriz, que é a matriz A, é essa daqui, ó. Vou copiar ela. Então, aqui está a matriz A menos K vezes a matriz identidade. Agora, para a matriz identidade, eu vou escrevê-la aqui na notação matricial também. Uma matriz de ordem 2, quadrada de ordem 2, que é composta por 1 na diagonal principal e 0 em todos os outros elementos. Então, isso tudo aqui está multiplicando o nosso vetor V. Então, vou colocar aqui um colchete para representar que toda essa operação está multiplicando o vetor V, e isso é igual à matriz nula. Então, vamos escrever aqui também a nossa matriz nula, que é toda composta por zeros. Beleza, vamos realizar essa operação agora, que é a matriz A menos K vezes a identidade, e isso está dando a matriz nula. Então, isso vai ficar assim, ó. A matriz que a gente vai obter vai ser o resultado da operação de A menos K vezes a identidade. O primeiro elemento vai ser 0 menos K vezes 1, que vai dar 0 menos K, portanto, é menos K. Este elemento aqui, que está na primeira linha e segunda coluna, é 1 menos K vezes 0, que dá 0. Então, 1 menos 0, 1. Esse elemento na segunda linha e primeira coluna é 1 menos K vezes 0, então dá 1. E este elemento é 0 menos K vezes 1, que dá menos K. Tudo isso vezes o vetor V é igual à nossa matriz nula, que eu vou copiar aqui, para a gente ganhar tempo. Beleza. E agora, pessoal, a gente vai aplicar o determinante. Por quê? Porque nós temos uma igualdade aqui nessa operação matricial e isso, como nós sabemos que o determinante da matriz nula dá zero, nós temos que ter este determinante aqui igual a zero também, para a gente continuar a nossa operação de busca dos autovalores dessa transformação linear. Então, aplicando o determinante, nós vamos obter o polinômio característico. Então, aplicando o determinante dessa matriz aqui, nós temos menos k vezes menos k, isso vai dar k ao quadrado. Menos o produto da diagonal principal, que é 1 vezes 1, menos 1. Isso deve ser igual a zero, que é o determinante da matriz nula. Então, isso daqui é o que a gente chama de polinômio característico. Vou destacar aqui o nosso polinômio característico. Beleza. E agora, quais são os valores que anulam essa operação k ao quadrado menos 1 igual a zero? Nós sabemos que é k igual a 1 ou k igual a menos 1. Estes, então, são os nossos
autovalores. Beleza, acabamos de determinar os nossos autovalores. E agora, para a gente buscar os autovetores associados a cada um desses autovalores, nós devemos proceder da seguinte maneira, ó. Então agora nós vamos buscar os nossos autovetores. Para a gente procurar os autovetores, a gente vai fazer a seguinte operação. Nós vamos usar cada um dos autovalores que encontramos e vamos retornar ao significado inicial, que é a transformação de um vetor V ser um múltiplo do vetor V. Então, nós vamos utilizar ora o múltiplo para cá igual a 1 e ora o múltiplo para cá igual a -1, que foram os nossos autovalores. Então, primeiro, nós vamos utilizar para K igual a 1. Então, aqui o K minúsculo, K igual a 1. Beleza. Vamos procurar o autovetor associado a este autovalor. Então, a gente vai fazer o seguinte: o produto da matriz de transformação vezes o vetor sendo igual a K vezes a identidade vezes esse vetor, ou direto, K vezes esse vetor, porque a matriz já vai fazer a própria transformação. Então, para K igual a 1, nós estamos na seguinte situação, ó. Qual que é a nossa matriz de transformação? É essa daqui. Vou copiar, trazer para cá. Isso daqui, vezes um vetor V, que eu vou escrever, um vetor V qualquer, vou escrevê-lo na forma xy. Isso a gente quer que seja igual a 1 vezes o próprio vetor xy. Resolvendo essa operação, nós temos o produto desta matriz vezes esse vetor vai dar o vetor primeira linha vezes primeira coluna, 0,1 vezes xy vai dar y. E segunda linha, 10 vezes xy vai dar o vetor, vai dar a coordenada x. Isso deve ser igual ao vetor xy. Mas quando é que isso vai acontecer? Isso aqui significa, então, que nós estamos na seguinte situação. A primeira coordenada deve ser igual à primeira coordenada, y deve ser igual a x, e a comparação da segunda coordenada, x deve ser igual a y. Mas isso é a mesma condição, certo? Então, nós devemos ter as duas coordenadas do vetor, elas devem ser iguais. Então, o autovetor associado ao autovalor k igual a 1 é o vetor com coordenada x igual à coordenada y. Então, nós teremos o seguinte autovetor. Qual é o autovetor associado ao autovalor k igual a 1? É um vetor da forma xx. Porque nós chegamos nessa condição de que as duas coordenadas devem ser iguais. Então, isso é a mesma coisa que x vezes o vetor 1, 1. Então, nós podemos utilizar esse vetor 1, 1 como autovetor associado ao autovalor k igual a 1. Beleza? Vou destacar
este vetor aqui. Beleza, pessoal. Na verdade, qualquer vetor com coordenadas x e y que sejam iguais serão autovetores associados ao autovalor k igual a 1. E aqui eu destaquei um deles, o vetor 1, 1. Beleza? Vamos agora para a busca dos autovetores associado a k igual a menos 1. Deixa eu destacar este autovalor, k igual a menos 1. E agora nós vamos efetuar os cálculos exatamente igual nós fizemos anteriormente. Então eu vou copiar toda essa sentença aqui, toda essa equação, porque nós vamos poder aproveitá-la. Só que agora nós estamos utilizando o autovalor menos 1. Então observem que eu alterei aqui, ó. O k agora não é mais 1, é igual a menos 1. Então isso vai chegar nessa outra parte aqui, que eu também vou copiar para a gente ganhar tempo. Nós vamos chegar na seguinte condição. Não vou copiar não, vou fazer o passo a passo, que aí eu faço a multiplicação da matriz para vocês acompanharem. Primeira linha vezes a primeira coluna vai dar novamente o vetor com a primeira coordenada y. Segunda linha vezes a primeira coluna vai dar a coordenada x. Só que agora isso deve ser igual ao produto de menos 1 vezes xy. Então isso vai dar menos x menos y. E quando é que isso vai acontecer? Quando é que esses dois vetores serão iguais? Isso vai acontecer quando y for igual a menos x e quando x for igual a menos y. Mas observem que isso também tem o mesmo significado anterior, é a mesma coisa. Y ser igual a menos x e x ser igual a menos y significa que as coordenadas são opostas. Elas têm o mesmo valor absoluto, porém sinais trocados. Então, o autovetor associado, vamos colocar os autovetores, né? Vou colocar no plural aqui em cima também. Autovetores associados ao autovalor k igual a menos 1. Serão os vetores da forma primeira coordenada x e segunda coordenada y deve ser o oposto de x, menos x. Mas isso é a mesma coisa que a gente colocar o x como múltiplo do vetor 1 menos 1. Observe que este é um autovetor, mas não é o único, assim como em cima eu destaquei apenas para vocês verificarem qual é a característica do autovetor que a gente acabou de encontrar. Então, o vetor 1, 1 e 1 menos 1 são autovetores, cada um associados ao autovalor k igual a 1 e k igual a menos 1, respectivamente. Porém, qualquer vetor da forma xx, ou seja, coordenadas iguais, serão autovetores associados ao autovalor k igual a 1. E qualquer vetor da forma coordenadas com o mesmo valor absoluto, porém sinais opostos, serão autovetores associados ao autovalor k igual a menos 1. Então, por que eu destaquei esses dois vetores? Se nós utilizarmos estes dois vetores vermelhos como base, porque aqui nós fizemos tudo em relação à base canônica, usando como vetores da base o vetor 1, 0 e o outro vetor, o vetor 0, 1. Se nós utilizarmos esses outros dois vetores aqui como base para o nosso espaço vetorial, a nossa transformação em relação a esta base vai ficar da seguinte maneira. Então, vou passar para cá, considerando
Deixa eu mudar a cor do texto. Considerando a base de autovetores. Vamos escrever essa base aqui com os vetores que nós acabamos de encontrar, 1, e o vetor 1, menos 1. Poderia ser o vetor menos 1, 1 também, tá bom, pessoal? Basta que a condição que nós encontramos seja satisfeita. Considerando a base de autovetores, a matriz de transformação linear pode ser escrita na forma diagonal que nós vamos escrever aqui embaixo. É a matriz diagonal, onde a diagonal principal é formada pelos autovalores e os outros elementos são todos iguais a zero. Então, primeiro o autovalor que nós encontramos foi 1 e o segundo autovalor menos 1. Então, nessa ordem, em relação à ordem em que escrevemos a base, lembrando que a base aqui, ela também é ordenada. Então, utilizando esta base de autovetores, nós temos uma matriz de transformação escrita na forma diagonal, que pode simplificar muitos casos em que transformações lineares estejam sendo aplicadas. Deixa eu destacar essa matriz aqui. E essa é a nossa matriz de transformação na forma diagonal associada a outra base, a base de autovetores e não a base canônica. Beleza, pessoal? Então, está aqui a resolução de um exemplo onde nós fizemos o processo de cálculo, determinação de autovetores a partir dos autovalores que encontramos, resolvendo, obtendo as raízes do polinômio característico. E depois, com esses autovalores, nós utilizamos cada um deles para encontrar a característica dos autovetores associados. E aí nós vemos, então, que nessa transformação linear, os vetores que não mudam de direção nessa transformação são quais vetores? Os vetores que têm coordenadas iguais, ou seja, que estão sobre a reta y igual a x, esses vetores não mudam de direção, e a transformação deles é igual a ele mesmo, e aqui nós temos os vetores que não mudam de direção, que são os vetores que estão sobre a reta y igual a menos x. Eles não mudam de direção, mas eles mudam de sentido ao serem multiplicados por k igual a menos 1. Então, a transformação de um vetor v dá o vetor menos v, que tem a mesma direção, porém sentido oposto. Beleza, pessoal? Espero que esse exemplo, vinculado a um exemplo que nós já estamos trabalhando há algum tempo, que tenha servido para ilustrar o processo de diagonalização a partir dos autovalores e autovetores. Abraços e até a próxima aula.